Amém? Glória a Deus. E com esse coração cheio de alegria, eu quero que, por favor, você abra comigo a sua Bíblia. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Então, Atos, capítulo 14, versículo 8. Eu tenho meditado sobre esta palavra. Eu quero que ela realmente possa penetrar o seu coração, para abençoar a sua vida. Atos 14, 8, a palavra de Deus nos diz: Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacônica, dizendo: Os deuses na forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio. Porém, era este o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para meio das muralhas, para meio da multidão, dizendo: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, que, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22, eu quero que você leia comigo em voz alta ou acompanhe comigo a leitura. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que já vivemos nessa noite tão especial do seu derramar e da sua visitação. E eu clamo a Ti, que esta palavra traga cura, traga libertação e restauração e renovo. Usa-me para levar a sua palavra. Nós te amamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Talvez se eu, ao ouvir a leitura desse texto, talvez algumas coisas falou: para aí. Ficou meio estranho. Mas o que você ouviu é o que está escrito na palavra do Senhor. E vou te falar uma coisa. O comportamento do homem é meio estranho.
é meio esquisito mesmo. Porque nós vemos aqui Paulo chegando na região de Listra, e ele fala do amor de Deus, fala do Evangelho, anuncia a presença do Senhor, anuncia o Evangelho do Senhor, anuncia Jesus Cristo. E um homem lá, paralítico, desde o nascimento, ele recebe essa palavra e acredita no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que está entrando aí na sua casa, ela tem poder para transformar situações, para te levantar, para te curar e para te renovar em nome de Jesus. E então, aquele homem, através do poder da palavra de Deus, ele é curado, ele se levanta, restaurado e curado, e começa a viver aquilo que ele nunca tinha vivido. Começa a experimentar aquilo que ele nunca tinha experimentado. Começa a viver uma experiência poderosa com Deus. A experiência com Deus chama-se novidade de vida. Ele tinha recebido o poder de Deus. E o poder de Deus estava transformando completamente a história daquele homem. Você nessa noite está recebendo o poder de Deus aí na sua casa. E o poder de Deus vai transformar completamente a história da sua vida em nome de Jesus. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar caído. Você não vai se entregar à adversidade. Mas o Senhor vai te levantar. E aquele homem viveu isso. E imediatamente uma multidão começou a adorar a Paulo e a Barnabé. E chamando-os de deuses. Falando que algo extraordinário havia acontecido através da intervenção deles. E Paulo falava no meio da multidão: não fomos nós. Nós somos homens, como qualquer um outro. Eu sou um homem, como você que está aí na sua casa. Nós somos homens, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas dores, às mesmas lutas. Cada um sujeito às mesmas circunstâncias. Todos nós estamos enfrentando uma pandemia. Todos nós temos que colocar a nossa máscara, sair pelas ruas, se proteger, manter a distância. Eu gostaria de nessa noite estar abraçando tantas pessoas queridas, mas nenhum de nós pode. Cada um está isolado na sua casa, mantendo o distanciamento social, porque nós somos homens e precisamos nos proteger e precisamos nos precaver. E então, Paulo explica isso, que o poder da cura tinha vindo através da palavra de Deus, através do agir de Deus. Eu estou liberando a palavra de Deus, e o poder de cura, o poder de restauração vai acontecer na sua casa através do agir de Deus. Mas aquela multidão começou literalmente um processo de uma idolatria com Paulo e Barnabé. E a chamaram de Paulo de Júpiter e Barnabé de Saturno, porque eram templos pagãos que tinha naquela região. E chamaram de verdadeiros deuses. E enquanto Paulo explicava que ele era um homem, havia um grande alvoroço e traziam touros para sacrificar para Paulo. Era uma coisa de louco. Só que de repente chegaram alguns judeus da Antioquia, de outras regiões, e vendo aquele alvoroço, aquela coisa, falaram que realmente Paulo e Barnabé eram homens. E no mesmo instante, naquela mesma tarde, naquele mesmo momento, de uma idolatria, virou um ódio. Porque aqueles homens que chegaram agora começaram a apedrejar Paulo e Barnabé. Começaram a apedrejar Paulo, que estava com Barnabé. E ao começar a apedrejar Paulo, o que aconteceu? A multidão se levantou. A multidão que idolatrava, agora apedrejava. E então Paulo é levado para fora da cidade, e a Bíblia fala aqui no versículo, eu vou ler para você novamente,
Atos 14, 19. Então você entendeu todo o contexto, uma reviravolta, uma mudança de sorte, uma mudança de circunstâncias. E o versículo 19 do Atos 14 fala: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando, provocando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. É incrível. De repente, tudo mudou. Parece até que Paulo está no ano de 2020. Começou algo e de repente, tudo mudou. Paulo foi apedrejado fisicamente. A humanidade nos dias atuais está sendo apedrejada pelo medo, por essa enfermidade, por esse vírus, por essa falta de controle, uma situação que se multiplica rapidamente. E as pessoas estão começando a ter o medo de morrer, medo da perspectiva, qual vai ser o meu amanhã. Eu estava lendo alguns noticiários hoje, onde em Seul, Yunnan, na China, e Seul, na Coreia, voltou a ter confinamentos, porque mesmo depois de ter passado o ciclo, começaram a aparecer alguns novos casos. Então volta novamente a preocupação. Eu quero dizer a você, Satanás, ele cria um ambiente de desespero, de angústia tão grande, e mudança de circunstâncias, como aconteceu com Paulo. Paulo estava numa situação onde ele tinha visto um milagre, ele tinha visto Deus agir. E depois disso, a multidão querendo levantá-lo, e alguns minutos depois, sendo apedrejado, jogado para fora da cidade como morto. Essa circunstância vem para querer matar a sua perspectiva de futuro. Eu tenho conversado com pessoas todos os dias que choram e falam: onde está o meu futuro? Meus sonhos parece que desmoronaram. Minha segurança parece que foi embora. Porque o trabalho que dava segurança, de repente, agora é instável. Porque a empresa que parecia ser sólida, agora está demitindo pessoas. Em nome de Jesus, pessoas estão sendo literalmente apedrejadas pela situação e jogados para fora, feridos, machucados. Porém, Paulo sabia que Deus tinha um futuro para ele. E eu tenho essa palavra do Senhor para você nessa noite. Deus tem um futuro para você. Não permita essas armadilhas de medo, de insegurança, de desespero te paralisarem. Confia no Senhor. Algo extraordinário Ele vai fazer em nome de Jesus. Algo surpreendente Deus vai fazer. Então, para isso, nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo. Satanás cria situações para querer nos roubar e nos matar. A palavra de Deus fala que ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele não vai destruir o seu futuro. Confia no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Tenha uma fé inabalável. Como o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 22. Fortaleçam a sua alma no Senhor. Fortaleça no seu coração no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele vai te levantar, Ele vai te honrar. Ele vai te justificar. Ele vai te abençoar. Ele vai derramar sobre você bênçãos. Bênçãos sem medida. Tomar aqui uma aguinha. Está bem seco aqui a região e está aberto. Pronto. Obrigado. 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 Pronto. Obrigado.
Então, confia no Senhor. Não permita que os desígnios do inimigo te paralisem. Não permita que as situações te levem a viver a desistência. Paulo viveu um apedrejamento, mas de repente ele acordou. Ele abriu os olhos. Imagine o corpo, já levou um tombo. Dói demais, não dói? Fica o corpo todo dolorido no dia seguinte. Imagine um apedrejamento. Pedra que bate aqui na cabeça. Imagina só quantos hematomas. Tudo doendo. Mas de repente, Paulo abriu o olho. Acordou. E eu vim aqui hoje falar a você, está no momento de nós acordarmos, abrirmos o olho, e não importa as pedradas que levamos. Não importa o quão doeu. Não importa o quanto doeu. Não importa o quão difícil se tornou a situação. Não importa as circunstâncias, como foram montadas ou criadas. O que importa é o seguinte: abra o seu olho, o Senhor está te despertando. E Paulo então se levantou, se colocou em pé novamente e falou: eu vou prosseguir. E ele prosseguiu. E eu vim aqui hoje, nessa noite, falar a você: o Senhor vai te colocar em pé novamente. O Senhor vai te levantar e você vai prosseguir a sua caminhada. Você vai prosseguir em direção aos seus sonhos. Você vai prosseguir em direção às suas promessas. Você vai vencer o apedrejamento do medo. Você vai vencer o apedrejamento do pessimismo. Você vai vencer o apedrejamento dos traumas, dos complexos, das inseguranças. Você vai vencer o apedrejamento do inimigo que quer te paralisar. Você não vai ser paralisado em nome de Jesus. O Senhor é contigo e você vai prosseguir em direção à sua vitória, à sua honra em nome de Jesus. Amém? Paulo não caiu na cilada do inimigo. Paulo não ficou chorando a dor. Se você falar, uma pessoa falou para mim essa semana: eu estava trabalhando, fazendo um trabalho ainda no meu setor, agora não vou mais. É meio período, mudou a situação. Eu quero dizer a você, então, aproveite esse tempo para estar com a sua família. Aproveite esse tempo que está mais em casa para ler a palavra de Deus. Você, eu tenho certeza, já teve o tempo para ler toda a palavra de Deus. E o que você fez? Leu a palavra de Deus? Ou se encheu de coisas que não te edificaram nada? Meditou na palavra de Deus de dia e de noite? Ou meditou no volume, na avalanche de informações? As situações estão aí, estão expostas diante de nós, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos renova em nome de Jesus. E a despeito dos planos do inimigo, a despeito das circunstâncias que nós vivemos, nós vamos viver como Paulo. Sabe o que Paulo fez? Ele se levantou. Você vai se levantar. E ele viu aquilo que era maldição ser transformado em bênçãos. E eu vim aqui nessa noite falar a você: a maldição que foi lançada nesse tempo sobre a sua vida, sobre essa terra, está sendo agora transformada em bênçãos. Como está escrito em Neemias 13:2, o nosso Deus converte maldição em bênção. E essa praga vai ser transformada em grandes oportunidades na sua vida. Os medos vão ser transformados na força de um homem de fé, de uma mulher de fé. As inseguranças vão ser transformadas em coragem na sua vida. As situações que está convivendo hoje vão ser transformadas na bênção do Senhor na sua vida, que te guarda e te protege em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos vencer todas as tribulações e lutas. As tribulações dos dias de hoje serão vencidas em nome de Jesus. Eu sei que sobre a sua vida tem tribulações. Eu sei que está enfrentando lutas. Eu sei, porque as pessoas vêm chorando dia a dia. Mas eu quero dizer a você: Deus não mudou. Deus vai te levantar. Deus vai te sustentar. Deus vai te dar um caminho de vitórias em nome de Jesus. Deus vai te dar estratégias. E é no meio da tempestade, é quando está vendo fantasmas, é quando está vendo o impossível, que o Senhor Jesus fala: vem!
E você se levanta, sai do barco para andar sobre as águas em nome de Jesus. Sai do barco para andar vivendo o impossível em nome de Jesus. E o improvável, o impossível se torna o seu grande testemunho em nome de Jesus. Até então era uma tempestade, até então era uma discussão sobre fantasmas, sobre aquilo que estavam enxergando. De repente é um homem de fé, uma mulher de fé, andando sobre as águas, avançando em direção ao Senhor e vivendo os propósitos de Deus em nome de Jesus. E a glória do Senhor se manifestando sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E nesse tempo, o Senhor prospera os nossos corações. Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. Ele poderia falar, não aguento mais. Ele poderia falar, eu vou desistir. Só entre nós. Ninguém vai ouvir, tá? Quantas vezes você falou essa semana que vai desistir? Quantas vezes falou, não aguento mais? Quantas vezes falou, e agora, como vai ser? Paulo foi apedrejado, de repente ele abriu o olho. Você vai acordar amanhã, na hora que abrir o olho, você vai levantar e vai falar, eu vou prosseguir, eu vou continuar em nome de Jesus. Há algo extraordinário de Deus para ser feito. Há algo extraordinário para ser vivido. A despeito das circunstâncias, Senhor, nós confiamos em Ti. A despeito dos apedrejamentos, Senhor, nós vamos prosseguir. Sabe o que aconteceu com Paulo? A partir desse ponto, ele viveu uma grande explosão do Evangelho. A partir dessa noite, Deus está enchendo o seu coração de fé, de renovo, de esperança. E Deus vai te usar poderosamente para uma grande explosão do Evangelho. A sua vitória vai ser um testemunho extraordinário, que as pessoas vão te admirar, as pessoas vão falar, eu quero andar com ele, eu quero andar com ela, eu quero viver o poder do Deus que ele vive, o poder do Deus que ela vive. Porque é um homem, uma mulher que confiam no Senhor. Porque é um homem, uma mulher que depositam a sua esperança no Senhor. Nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Não desista diante das adversidades. Há oscilações, altos e baixos, há o apedrejamento. Mas Paulo se levantou. E depois de ser apedrejado, sabe o que ele fazia? Encorajava os seus discípulos. Encorajava aquelas pessoas falando, nós vamos prosseguir. Encorajava aquelas pessoas falando, Deus está no controle. Encorajava aquelas pessoas que se mantinham naquela caminhada. E ele então invadiu toda aquela região da Ásia, pregando o Evangelho, levando o amor de Deus, deixando discípulos, deixando pessoas cheias de fé, cheias de esperança. Homens e mulheres que agora tinham um testemunho. Você tem um testemunho no Senhor. Você vai abrir a sua boca e pessoas vão ser edificadas. Você vai falar o seu testemunho e pessoas vão ser curadas. Pessoas vão ser libertas. Deus vai te usar em nome de Jesus. Amém? Deus vai te usar. Se você levou as pedradas e estava doendo e falou, não sei se eu vou conseguir levantar. Eu quero orar por você, meu querido. Eu quero orar por você. E você vai sentir o amor de Deus. Você vai sentir Deus te acolhendo agora. Paulo só se levantou porque ele sentiu a presença do Senhor. Paulo só se levantou porque ele sentiu Deus o visitando poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida neste momento. E eu quero clamar ao Senhor. Aonde você estiver, curve a sua cabeça por um instante. Nós vamos colocar um número de um telefone. Você pode mandar a sua mensagem. Nós vamos orar pela sua vida. Você que está nos assistindo pelo Facebook, mande a sua mensagem. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, mande sua mensagem. Nós vamos orar por você. Curve a sua cabeça onde você estiver. Põe a mão no seu coração. Colocar a mão no coração significa colocar a mão no centro das nossas emoções, das nossas motivações.
das nossas forças interiores. Em nome de Jesus, Paulo sentiu as pedradas, mas ele sentiu o amor de Deus. Você tem sentido pedradas, você tem sentido adversidade. Agora chegou a hora de você sentir o amor de Deus que vai te levantar. Agora chegou a hora de sentir o bálsamo do Senhor que vai te curar em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, olha para o seu interior, olha para as suas emoções, olha para as suas dores. Imagina como o corpo de Paulo doía em função daquelas dores. Imaginem como o corpo de Paulo doía em função daquelas pedradas. Talvez tenha muitas feridas abertas em discussões familiares, de falta de esperança, de mudanças na sua vida. De repente estava de um jeito, se levou uma pancada, uma pedrada, um golpe, e está caído agora sentindo a dor. Repete comigo essa oração. Jesus, eu preciso de Ti. Como o Senhor visitou o apóstolo Paulo, e naquele dia sentindo as dores daquelas pedradas, ele se levantou na sua força, e ele pôde dizer, quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, derrama do seu poder agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando esta oração.